O que a ciência esconde sobre o pai da fé, por milênios, a história de Abraão foi contada. Mas e se eu te dissesse que as areias do tempo guardam provas concretas de sua jornada? Fique até o final, pois a última descoberta vai reescrever o que você pensa sobre a Bíblia. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na arqueologia da fé, explorando as descobertas que iluminam o mundo de Abraão, o homem que deixou sua terra para seguir uma promessa. Estamos falando de um período crucial, cerca de 2000 anos antes de Cristo. A Bíblia nos diz que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Mas o que a arqueologia nos revela sobre essa cidade? E mais importante, o que ela nos diz sobre a vida cotidiana, as leis e os costumes que moldaram o mundo de Abraão? Graças ao trabalho de arqueólogos como Suhr-Len Rule, Ur não é mais um mito. Ela era uma metrópole vibrante, um centro de comércio e adoração ao deus Luanana. As escavações revelaram casas, templos e, crucialmente, as tabuletas de argila. Imagine a surpresa ao encontrar milhares dessas tabuletas. Elas eram, basicamente, os documentos, os contratos e os registros da época. São janelas diretas para o passado, permitindo que a gente entenda como aquela sociedade funcionava. Não estamos mais apenas lendo uma história antiga, estamos vendo as evidências do mundo em que ela aconteceu. E é aqui que a conexão fica fascinante. Essas tabuletas, como as descobertas em Mari, nos mostram leis e costumes que espelham a narrativa bíblica. Por exemplo, a prática de adoção de um servo para ser herdeiro na ausência de filhos biológicos, ou a importância da esposa estéril oferecer uma serva ao marido para gerar um descendente. Essas não são invenções. Eram práticas legais e culturais daquele tempo, exatamente como vemos na história de Sara, Agar e Ismael. A arqueologia nos dá o contexto. A Bíblia conta a história de Abraão e Sara. A arqueologia confirma que a estrutura social e legal para que essa história acontecesse da forma como foi contada era real e comum naquela região. Não é uma prova direta da existência dele, mas é uma poderosa validação do mundo em que ele viveu. Abraão então viaja para Canaã. A arqueologia não encontra um RG de Abraão, mas ela valida o contexto de sua jornada. A rota de Ur, passando por Harã até Canaã, era uma rota de caravanas bem estabelecida, perfeitamente plausível para a época. Não era uma viagem ao desconhecido, mas um caminho percorrido por comerciantes e nômades. Exatamente o perfil de um patriarca como Abraão. Isso é importante, porque mostra que a geografia e a logística descritas na Bíblia correspondem à realidade histórica e arqueológica daquele período. A jornada de Abraão se encaixa perfeitamente no mapa do mundo antigo. Chegando em Canaã, Abraão interage com uma cultura politeísta. Achados em locais como Hazor e Laquis nos dão uma visão do panteão cananeu, com deuses como El e Baal. Isso nos ajuda a entender o enorme desafio da fé monoteísta de Abraão em um mundo completamente pagão. A devoção de Abraão a um único Deus, invisível, era uma ideia revolucionária que ia contra toda a cultura ao seu redor. A arqueologia, ao desenterrar os ídolos e os altares cananeus, nos mostra o tamanho do passo de fé que ele deu. A história dele ganha uma profundidade ainda maior quando entendemos o ambiente de onde ele saiu e para onde ele foi. Mas qual é a descoberta que realmente conecta a história de Abraão com a realidade? É a validação dos nomes e da cronologia. A arqueologia confirma que a migração de povos nômades e seminômades da Mesopotâmia para o Levante era comum no início do segundo milênio antes de Cristo, o período
patriarcal. A história de Abraão não é um evento isolado, mas parte de um padrão migratório maior, documentado por achados arqueológicos. E mais, documentos como as tabuletas de Nuzi e os textos de Mari contêm nomes de pessoas e lugares que se assemelham aos nomes bíblicos da época, como Abrão e Isaque. Não, estes não são os personagens bíblicos, mas mostram que esses nomes e a estrutura familiar descrita na Bíblia eram autênticos para aquele tempo e lugar. É como encontrar um registro com um nome, João da Silva. No Brasil do século XXI, não prova que é vezes aquele João da Silva que você procura, mas prova que o nome e o contexto são perfeitamente normais e reais para a época. A arqueologia não busca provar a fé, mas ela ilumina o palco da história. As descobertas de Ur, Mari e Canaã não apenas confirmam a plausibilidade da narrativa de Abraão, mas nos dão uma visão 3D de seu mundo, um mundo real, complexo e historicamente coerente. Se você ficou impressionado com essas descobertas, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a espalhar a verdade da história para mais pessoas. E para continuar sua jornada de fé e conhecimento, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Comente abaixo. Qual outro personagem bíblico você quer que a arqueologia investigue? A sua sugestão pode ser o nosso próximo documentário. Obrigado por assistir e até a próxima.